Porque a mesma ministra do governo do PT, que termina um seminário dizendo sem anistia, é a mesma que recebe, que trabalha ao longo da vida com Fernando Gabeira. Mas ele foi um dos sequestradores anistiados. Olá e seja bem-vindo. O senador Márcio Bittar criticou duramente os ministros do governo Lula, que têm feito campanha contrária à anistia para os envolvidos nos eventos de 8 de janeiro. Entre as autoridades apontadas está a ministra Marina Silva, que tem percorrido o Brasil gritando aos 4 cantos do país sem anistia para os condenados pelo STF. Segundo Bittar, a postura da ministra é hipócrita e revela a falta de caráter. Ele destacou que esse mesmo pessoal faz festa para o José Dirceu, ex-ministro petista que treinou táticas de guerrilha em Cuba, e afirmou que a ministra mantém proximidade com o sequestrador político anistiado. Veja. É incrível, né? A esquerda, ela... Mas não é só a esquerda, né? As pessoas só falam o que querem. Por exemplo, o ex-presidente do Uruguai é de fato alguém para a gente lembrar? É. Mas quando você lembra de alguém e elogia, procure imitá-lo. Porque sabe qual é a diferença do Mujica, da esquerda que ele representou para a esquerda no Brasil? Primeiro, ele entrou com as mãos limpas e saiu com as mãos limpas. A esquerda no Brasil, não. Pode passar 10 anos, 50 anos, ela vai ser lembrada como aquela que fez o escândalo maior de corrupção do mundo democrático de todos os tempos. Então vamos homenagear Mujica. Mas que pena que não copiaram o exemplo de Mujica no Brasil. E a outra diferença, Mujica foi vítima de uma ditadura, de um tipo de ditadura, a militar. Lutou contra ela. Ao chegar no poder, não tentou implantar outra ditadura. Aqui no Brasil, alguns líderes de esquerda que dizem terem lutado contra a ditadura, mas que queriam implantar outra, hoje, no poder, associado com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, aqueles da esquerda brasileira, que dizem que lutaram contra a ditadura, quando estão no poder, tentam implantar outra, como está acontecendo agora. Inclusive, indo para a China e fazendo negócio, tudo bem. Mas para fazer negócio, Chico, não precisa você, se não tivesse aqui eu ia usar a frase que a gente usa no norte, não precisa você se abaixar demais, não precisa bajular um sistema comunista, onde a liberdade não existe, onde a internet não existe. Presidente, falando sobre anistia, primeiro, meia anistia não é anistia. O presidente Hugo Mota e o presidente, meu amigo Davi Alcolumbre, ambos foram eleitos prometendo não que votariam o mérito, porque isso é de cada senador, é de cada deputado federal e senadora e deputada federal, mas prometeram ambos que nenhuma matéria relevante e importante iria permanecer na gaveta. E assim eu espero que o presidente da Câmara cumpra com aquilo que ele foi prometido, que ele prometeu na campanha. E aí os ministros do atual governo, na maior cara de pau do planeta, continuam fazendo campanha, investido em cargo público, porque não tem decoro, não sabe nem o que é isso. Como fez a ministra Marina, de novo, aqui no dia 9 de maio, terminando um seminário para preparar a COP que não vai a lugar nenhum, Margarete, porque eu já falei, a China comunista nunca obedeceu o COP, não vai ser agora que vai obedecer. A outra potência, os Estados Unidos, já disse que saiu do Acordo de Paris, vai gastar bilhões para nada, para a Europa vir aqui dar lição de moral, sem ela ter moral para dar lição de coisa nenhuma. Aliás, ela fez as 2 guerras mundiais, produziu nazismo e fascismo. O que mais? Ela criou o comunismo, o nazismo, o fascismo e 2 guerras mundiais. Que moral ela tem? Não tem lei ambiental que nós temos, mas ao terminar o seminário de uma COP que já se anuncia fracassada, ela diz sem anistia. A hipocrisia, a falta de caráter e a falta de coração. Porque tem gente, senador Chico, que conhece Bíblia, mas não conhece caráter. Tem gente que decora a Bíblia, mas não adianta nada porque não tem caráter.
porque no dia a dia não tem coração, porque a mesma ministra do governo do PT, que termina um seminário dizendo sem anistia, é a mesma que recebe, que trabalha ao longo da vida com Fernando Gabeira, que se vier visitar a Câmara Federal, se vier visitar o Senado, com certeza será recebido com pompa e circunstância pela mesa. Mas ele foi um dos sequestradores anistiados. Ministros desse governo, investidos de cargo público, terminam um seminário dizendo sem anistia, mas fazem festa para Zé Disseu, que foi treinado na guerrilha em Cuba, como faziam festa para Genuíno, que foi com seu PCdoB fazer a guerrilha do Araguaia. Agora, a Débora não pode ser anistiado. A Vildete, de 74 anos, pegou 11 anos de cadeia. Então, esse pessoal, o pipoqueiro, o sorveteiro, esse não pode ser anistiado. Mas o Lula pôde ser beneficiário da anistia. O Carlos Mink pôde ser beneficiado pela anistia. A Dilma pôde ser anistiada pela anistia de 79. Então, senhor presidente, queria fazer agora esses apontamentos, e, por fim, dizer que o governo que gasta demais tem que inventar onde tomar dinheiro. Inventaram. Manchete não é minha, não. Governo Lula quer tomar, essa manchete que não é minha, governo Lula quer tomar 49 bilhões da Vale. A Vale foi condenada a 170 bilhões de indenização. O governo está criando um fundo de 49 bilhões para ser administrado pelo BNDES para aparelhar e utilizar, porque ele não consegue fazer economia, ele não consegue fazer a economia girar, então ele tem que tomar de alguém dinheiro para continuar fazendo a política populista que ele vem fazendo. Muito obrigado, senhor presidente. Ora, a Vale já firmou acordo para pagar 170 bilhões de reais de indenização aos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, em 2015. Então Lula cresceu o olho e deu um jeitinho de abocanhar 49 bilhões de reais a título do que decidiu chamar de justiça social. E olha que interessante, a gestão desse caminhão de dinheiro ficará a cargo do BNDES, presidido pelo famoso petista Aloysio Mercadante. O fundo criado por um decreto de Lula inclui até mesmo movimentos sociais, historicamente alinhados à esquerda, no rol de beneficiários do recurso. Dinheiro que, na prática, será retirado dos acionistas da própria Vale para os camaradas do petismo. Um roubo à luz do dia. E o governo já deixou claro que os 49 bilhões de reais são apenas uma estimativa inicial. Sendo assim, o valor pode crescer ainda mais. A tragédia que devastou Mariana ocorreu há 10 anos. Mas em março passado, curiosamente, Lula assinou o decreto para criar o tal fundo, a título de justiça social. Olha o golpe aí.